Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a relação entre Paulo Freire e o que os woke chamam de decolonização ou descolonização. Bem, para quem não sabe, a pedagogia de Paulo Freire é direcionada à radicalização, que ele chama de emancipação, enfim, a radicalização do professor para que ele, por sua vez, radicalize os seus alunos. Na verdade, não só do professor, ele prega também a radicalização do trabalhador social para que ele radicalize aqueles que precisam de assistência social e dos padres para que eles radicalizem os membros da sua paróquia. Mas radicalizar com que objetivo? Ora, com o objetivo de expulsar os opressores. Ouça um trecho do seu livro curiosamente chamado de Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, cuja primeira edição em português foi em 1976. Aspas. Os oprimidos precisam expulsar os opressores não apenas enquanto presenças físicas, mas também enquanto sombras míticas introjetadas neles. A ação cultural e a revolução cultural, em diferentes momentos do processo de libertação, que é permanente, facilitam esta extrojeção. Fecha aspas. Então, segundo o próprio Paulo Freire, os opressores precisam ser expulsos não apenas, mas também como presenças físicas. Aliás, quem fala não apenas isso, mas também aquilo, é porque o isso é meio óbvio. É como se ele dissesse, olha, não basta apenas expulsar os opressores fisicamente. Mesmo depois disso, tem trabalho para fazer. Expulsar fisicamente é apenas o primeiro passo. E quem são os opressores que precisam ser expulsos? Para Paulo Freire, basicamente, a burguesia, os que representam os colonizadores. E expulsar de onde? Embora ele não fale explicitamente, nós podemos inferir que ele se refere a expulsar das suas posições de poder. No caso da expulsão da presença física, que, como vocês ouviram, ele defende explicitamente, concluímos que aqueles que Paulo Freire considera como oprimidos, sejam os camponeses ou os operários das fábricas, devem expulsar os opressores das suas propriedades. Ou seja, os donos das fábricas, os donos de terras, devem perder o direito à sua propriedade privada. Repare que nesse trecho que eu destaquei, embora Paulo Freire seja explícito quanto à expulsão física do opressor, ele não diz exatamente como isso deve ser feito. Mas logo a seguir, ele dá uma dica. Ele diz assim, aspas, os oprimidos extrojetam aos opressores quando, tomando distância deles, os objetivam. Identificando-os, reconhecem-nos então como seus antagonistas. Fecha aspas. Traduzindo, para extrojetar, botar para fora, expulsar o opressor, o oprimido precisa reconhecer esse opressor como seu antagonista. Aí, Paulo Freire deixa então a dica em uma nota de rodapé. Aspas, a este propósito, ver Frantz Fanon, Os Condenados da Terra. Fecha aspas. E quem é esse Frantz Fanon? E que livro é esse, Os Condenados da Terra, que Paulo Freire deixa como referência sobre como os oprimidos devem expulsar os opressores? Bem, Fanon era um psiquiatra, escritor pós-colonialista, nascido na Martinica, revolucionário e que atuou como militante na Revolução Argelina.
Em 1961, ele publica o seu famoso livro Os Condenados da Terra, e já no primeiro parágrafo do livro, ele diz que a decolonização é sempre um fenômeno violento. E diz também, aspas, a decolonização é simplesmente a substituição de uma espécie de homens por outra espécie de homens, sem transição, a uma substituição total, completa, absoluta. Fecha aspas. Esta é, portanto, a referência que Paulo Freire nos dá sobre como expulsar os opressores. O prefácio da primeira edição desse livro de Fanon foi escrito por Jean-Paul Sartre, que disse que, na guerra contra os colonizadores, há um único objetivo: expulsar o colonialismo por todos os meios. Ele usa itálico no texto para destacar esta palavra todos, e ele reclama que às vezes a esquerda resiste em adotar essa estratégia de usar todos os meios para conseguir o que quer. E para convencer a esquerda de que isso é necessário, usar todos os meios para expulsar o colonialismo é necessário, ele sugere justamente a leitura deste livro de Fanon. Ele diz também, nesse famoso prefácio, o seguinte, aspas, a violência irreprimível não é a ressurreição de instintos selvagens, é apenas a reintegração do homem consigo mesmo. Fecha aspas. De novo, eu chamo a atenção de que este é o livro que Paulo Freire referencia sobre como expulsar fisicamente os opressores. Lembrando que para ser considerado opressor para Paulo Freire, basta o cara ter empregados trabalhando para ele. Basta o cara defender que sim, há sim saber mais e há sim saber menos. O professor sabe sim mais do que o aluno. É opressor. Basta o cara dizer que ensinar uma pessoa a ler e a escrever é mais libertador do que formar militante analfabeto funcional. Opressor. E se o cara for rico, então, mais opressor ainda. Como dizia Churchill, o colonizador malvadão, o socialismo é a filosofia do fracasso, o credo da ignorância e o evangelho da inveja. Mas Paulo Freire fala também da expulsão das sombras míticas dos opressores. Essas sombras míticas são os conhecimentos e a moral baseados nos valores dos colonizadores. Pois bem, e quem é a referência para uma revolução cultural que vai ajudar a expulsar os valores dos colonizadores? Bem, essa referência não é citada neste livro, Ação Cultural para a Liberdade, mas é citada em outros. Trata-se do tirano responsável por dezenas de milhões de mortes do seu próprio povo, Mao Tse-tung. Paulo Freire era fã de Mao. No seu livro The Politics of Education, que não tem edição em português, a edição em inglês foi publicada em 1985, Paulo Freire diz o seguinte, aspas, um dos grandes méritos da Revolução Cultural Chinesa foi a sua rejeição de conceitos estáticos, antidialéticos ou excessivamente conservadores da história da China. Fecha aspas. Ou seja, uma revolução cultural é boa, é meritória, na medida em que ela rejeita os conceitos que conservam a história e os costumes de um povo. Para ajudar a expulsar os opressores, as suas sombras míticas, é preciso uma substituição total, completa e absoluta, como propôs Fanon e como fez Mao. Pois bem, Fanon, citado por Paulo Freire, ainda é hoje a referência woke para tudo que está relacionado à decolonização, principalmente no que se refere a discursos e ações
relacionadas à decolonização de países, de territórios como a Palestina, por exemplo, do sistema judiciário, do sistema carcerário. Fanon é um querido da galera antifá nos seus protestos mega violentos. E, claro, tem a famosa decolonização dos currículos. Nos cursos de formação docente, quem leva adiante as ideias de Fanon é Paulo Freire. Uma vez adaptadas à seita woke, aos seus ritos, sua linguagem, essas ideias de Fanon, levadas por Paulo Freire, se concretizam em ataques à ciência, à estética e à moral judaico-cristã. Tudo isso deve ser substituído por práticas ancestrais e crenças nos saberes dos povos originários. Isso inclui a justiça restaurativa nas escolas, uma política disciplinar supostamente inspirada em valores indígenas, em que ninguém é punido e todos aqueles afetados por situações de agressão devem se unir visando a cura dos relacionamentos. Ainda que nós não tenhamos chegado ao que propôs Fanon, uma substituição total, completa e absoluta no que se refere aos conhecimentos e valores da cultura ocidental que estão presentes nos currículos, este é o objetivo. Eles querem apagar a história para impedir que a nossa cultura se reproduza. O caminho é exatamente aquele sugerido pelo guru Paulo Freire: expulsar os opressores através da destruição física e mítica das instituições, principalmente a educação, a família e a religião. Até a próxima.